Gente, hoje eu estou aqui na zona rural, né, no descanso, que vocês vão conhecer do professor Adavilson, da professora Rose. Eles chegaram em Tangará da Serra em 1982, Adavilson jovem de 28 anos, a Rose 23 anos, formados para fazer a vida aqui, para trabalhar aqui. E professor de matemática, professora de língua portuguesa, foram morar logo que chegaram em Progresso. O interessante na vida, hoje, né, olhando para trás, a gente vê até com humor o que aconteceu no princípio, né, da nossa vida conjugal. A gente se casou lá em Dracena, no interior de São Paulo, e a Rose tinha um tio que tinha propriedades aqui nessa região. E ele convidou a gente para vir conhecer. E em São Paulo eu tinha aula, mas a Rose não. A Rose era funcionária do Banco Econômico da Bahia. E ela era professora, era formada, mas não trabalhava no magistério. E na vinda aqui a gente conheceu o professor Fábio, que nos convidou para vir dar aula aqui em Progresso. Mas o interessante em Progresso é que não tinha lugar para a gente ficar. Nós ficamos morando junto com o Daniel, junto com o professor Donizete. Morávamos todo mundo numa mesma Pensão? casa. Não, numa mesma casa. Certo? Duas famílias numa mesma casa, porque não tinha espaço. E eu comprei uma propriedade lá em Progresso, que era uma das primeiras pensões aqui da região. Mas a nossa mudança chegou, 3 certo? meses depois. Não, nós levamos uma mudança que o tio Otávio nos emprestou para Progresso. Fomos morar nessa casa de chão batido, coberto de tabuinha, certo? E madeira, tudo cheio de teia de aranha. Tava horrível. Fizemos uma limpeza, evidentemente, mas essa daqui entrou em desespero. Porque No segundo dia, ele começou a desmanchar a casa. Então, a parede que separava onde nós ficávamos caiu. E aí eu entrei em desespero, com certeza. O que você sentiu? Falei, vou voltar para casa da minha mãe. Ai, lógico, né? Eu sempre nasci numa casa muito boa, né? Com conforto, tudo. Aí, de repente, venho pra cá e vou morar numa casa coberta de tabuinha. Primeira noite, assim, aquela ratazana desse tamanho na parede. No dia seguinte, o queixo todo cheio de bolinhas, sabe? Então, foi assim. Eu não estava acostumada a isso, né? Foi horrível, tá? É muito amor, né? Não, só foi. Aí o professor Donizete nos levou lá para casa dele, a gente se acomodou lá num cômodo. Aí colocamos tudo no chão, peguei as tábuas, passei uma escova de aço nelas, cortei a parte podre de baixo, levantei uma mini saia de tijolo. Foi a primeira construção de madeira aqui naquela época, com mini saia de tijolo. A gente conhecia lá de São Paulo e sabia a técnica para fazer, porque meu pai já tinha feito várias casas desse tipo. A gente demoramos uns 90 dias para a casa ficar pronta. Essa casa depois, quando eu mudei para Tangará da Serra, o Muraro que acabou comprando ela para um parente dele e morar ali em Progresso. No dia que a mudança chegou, certo, era um sábado. E os motoristas chegaram aqui, descarregaram a mudança e queriam receber o dinheiro para ir embora. E eu não sabia que a mudança ia chegar exatamente no sábado e não tinha dinheiro e não tinha caixa eletrônico naquela época para você sacar como é hoje. E também eu não tinha o dinheiro propriamente dito para pagar a mudança. Aí eu e o Fábio viemos aqui no BEMAT, Banco do Estado do Mato Grosso, num sábado. O Ney era o gerente do BEMAT, muita gente em Tangará da Serra conhece o Ney, muito gente boa. O Ney me fez um empréstimo no sábado, abriu o banco, me deu dinheiro. O Jabá foi o caixa aqui. Num sábado, olha só para ver como que era o Mato Grosso naquela época. Um banco do estado do Mato Grosso me emprestou o dinheiro para pagar a mudança. E o prestígio que o Fábio tinha também com as pessoas aqui. O Fábio era uma pessoa muito querida aqui naquela época. Naquela época não, hoje ainda é. Na segunda-feira, certa casa estava arrumadinha, tudo no seu lugar. A Rose passou o fim de semana trabalhando na casa tal. À tarde eu vou com meus amigos jogar o futebolzinho que a gente sempre jogava na quadra de terra no fundo da escola. E convido todo mundo para vir tomar uma cachaçinha em casa. Naquela época a gente tomava uma cerveja só no final de semana e o resto era uma pinguinha assim, bem discreta, porque não tinha dinheiro para comprar bebida. E aí eu já estou até imaginando o que aconteceu quando aquele chão estava reluzente, tudo. O que aconteceu? Ó!
Chegou todo mundo ali com tênis, tudo sujo e tal. Quando entrou na área, a dona Rose deu pane. E já saiu gritando. E expulsou literalmente, com a vassoura na mão, botou todo mundo para correr. A história da gente aqui é interessante pelo seguinte. Você vai para um lugar novo, certo? Tudo é novo. Em 83, sou eu, a Marise, esposa do Olacir, lá do La Carreta 4, né, que é irmã do Chororó. O professor Zanata, fomos fazer um curso para implantar o propedêutico no Mato Grosso, lá em Cuiabá. 2 semanas lá no Hotel Fazenda Mato Grosso, com o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais e o pessoal da Federal do Mato Grosso. Para surpresa minha, a maior parte dos professores da UFMT não tinham licenciatura plena. Especialização, então, nem pensar. Aí o convite para a gente ficar dando aula lá em Cuiabá, lá na própria universidade. Aí fizemos o treinamento, viemos para cá, implantamos o propedêutico aqui no Mato Grosso, começando aqui pela Escola 13 de Maio. Mas o interessante é que no final do ano teve o concurso, certo? E eu passei em primeiro lugar no estado. Quando o Fábio chegou no ônibus da TUT, com o diário oficial, com o jornal, com a publicação, né? Que ele desceu, a primeira coisa que ele falou, para todo mundo que estava esperando, né, naquela expectativa do resultado do concurso aqui, que ele desceu e ele perguntou, você passou em primeiro lugar no estado. Bom, né? Aquilo foi, aí você enche o peito assim, nossa senhora, né? Puxa vida, eu não sou tão bom assim, certo? Você imagina qual é a qualidade do pessoal que está trabalhando aqui. Mas aquilo foi bom, que na cidade, a população, o povo que estava aqui ficou assim orgulhoso. Nós temos aqui um professor pelo menos razoável, né, na coisa. Aí quando o seu Manuel me convidou pro PL, que ele queria ser candidato a prefeito, aquela coisa toda, eu fui, me filiei ao PL, levado pelo meu amigo Teorge, né, e trabalhei na campanha. Mas nunca pensei em ser secretário de Educação, nem passava pela cabeça ocupar uma secretaria. A posse era dia 1º de janeiro. E o Manuel não divulgava para ninguém o nome do secretariado, estava fechado as 7 chaves com ele. Aí o Teorge descobriu que no dia seguinte, de manhã, eu estaria viajando para Dracena, para Junquerópolis. E naquela época minha mãe não tinha telefone. Lá não tinha, nem nós não tínhamos telefone aqui. Na realidade, eram poucos telefones que existiam aqui na época. Estava lá dando as minhas aulinhas, de repente chega o Manuel e o Teorge. Preciso conversar com você. O que foi, mano? É o seguinte, você vai, passa o Natal lá na tua mãe e vem passar o Ano Novo aqui. Por quê? Falou, porque você vai ser secretário de Educação. Isso já era dia 17, era o último, estava trabalhando na recuperação lá na escola. Resultado, para quem não sonhava em ocupar um cargo público, político, certo? Aquilo foi uma surpresa. Mas eu também, na hora, eu fiquei assim, meio apreensivo, viajei, passei o Natal lá em Junquerópolis, na Dracena, com a nossa família. Voltei, tomei posse como secretário de Educação. Aí eu percebi que eu não podia mais trabalhar 10 horas por dia, tinha que trabalhar 16 ou 18 horas. Márcia, município de Tangará da Serra, naquele ano de 89, tinha a escola 13 de Maio funcionando em 4 períodos, tinha um período intermediário, a escola 29 de Novembro funcionando em 4 períodos, tinha um período intermediário, não tinha sala de aula para todo mundo. O Zé Amando tinha entregue a Coab para 400 novas famílias, não tinha uma escola na região da Coab, certo? 68 escolinhas isoladas na zona rural, quer dizer, cada sítiozinho tinha uma escolinha com uma professora semi-analfabeta, tentando alfabetizar 7, 8 alunos dentro de uma sala, em aluno de primeira, segunda, terceira, quarta série, tudo. Podia ser professor, dizia, e você professor, podia ser. Realmente era a filha do administrador, de alguém mais qualificado ali, que sabia alguma coisa, era nomeada professora e era assim que funcionava. Qual o primeiro desafio? Resolver o problema e acomodar esses alunos em escolas decentes. Tá? Não havia recursos. E aí eu aprendi o caminho de Brasília. Não existia projetos de Tangará da Serra e nenhum ministério lá em Brasília naquela época. E aí eu comecei a fazer projetos no FNDE e fotografava, mostrava, fui. Eu sei que o primeiro avanço foi fazer a escola, fazer a Igreja Assembleia de Deus, botar as salas que eles tinham para a escola dominical, que era maior
igreja evangélica que tinha aqui, eles tinham 6 salas que eles usavam como escola dominical. Aí conversei com o pastor Zé Genésio na época, ele topou a ideia e nós criamos a escola Laura Vieira de Souza. Fizemos na época das águas, em 3 meses, a escola indo para Coab. Ali tem o bairro Jardim Santiago, fizemos aquela escola ali em 90 dias debaixo de chuva, pedreiro trabalhando com lona de preta, certo? Cobrindo a obra e tal. Aí depois fizemos a Antônio Casagrande, pegamos a Jonas Lopes aqui em cima na Vila Goiás. Tinha 3 salas de aula, fizemos mais 5 salas de aula, banheiro, biblioteca e tal. Entregamos era a escola estadual, continuou estadual, mas quem construiu foi a prefeitura. Fez o prédio para acomodar os alunos. A Jada Torres, lá na Vila, no Dona Júlia, também só tinha 3 salas. Bom, eu sei que, assim, em pouco tempo, todos os alunos de Tangará estavam acomodados em 3 períodos de aula, sem problema nenhum. Quer dizer, resolvemos, assim, em questão de 1 ano e meio estava resolvida a questão da acomodação dos alunos. Aí eu passei a me dedicar a fazer implantar o sistema de transporte de alunos. A primeira reunião que eu fiz foi lá no Cortavara, com os pais olha, nós estamos lá em São Paulo, funciona bem o sistema, o ônibus vai passar, vai recolher os alunos, vai levar lá para a escola, eles vão ter, o aluno de primeira série vai estudar junto com alunos de primeira série, os de segunda com alunos de segunda, melhora a qualidade do ensino e tal. Tudo bem, voltei e estava contente, e o padre, não vou nem falar o nome, vai lá, me faz uma reunião com o pessoal, falou assim, não, eles começam tirando as crianças daqui para levar para a cidade e depois tiram vocês também. Resultado, abortou a ideia, não teve como, o primeiro lugar que ia começar era por lá. Aí não teve jeito, voltei para cá, falei, vamos começar aqui pelo Bezerro Vermelho, aí comecei a levar para Progresso e tal, e aí fui desativando as escolinhas, mas desmanchava a escola, que era para não ter recaída, certo? Aí depois que estava tudo ajeitado, a gente precisava fazer uma obra que marcasse a parte cultural, porque a gente já estava preocupado com a parte educacional, mas a parte cultural da cidade estava meio abandonada. Aí a gente trouxe o maestro Jorge para formar uma banda aqui municipal, fizemos uma banda municipal naquela época e construímos o Centro Cultural, que tem o formato do nosso logo. O logo diz que olhando de cima, né, no Centro Cultural tem o logo da administração. Do seu Manuel Ferreira de Andrade. A única coisa que não ficou do jeito que eu gostaria que ficasse foi a parte do teatro, que a gente não conseguiu colocar as varas, deixar o teatro como teatro mesmo. Ficou como um anfiteatro ali, servindo para formaturas, para entrega de diploma, essas coisas. Assim, concluiu a administração do seu Manuel com a escola agrícola, fazendo a escola Ulisses Guimarães. E eu tinha um apreço pelo Ulisses Guimarães muito grande, eu sempre achei ele uma das maiores personalidades políticas do Brasil. E eu cheguei para o Manuel e falei assim, o nome da escola vai ser Ulisses Guimarães, nós vamos homenagear o... Você está ficando louco, gordo? Ulisses Guimarães? Você é adversário político nosso. Falei, não, pode ser adversário político, sim, o meu ele não é. Nós temos que pensar no futuro, no que a história vai contar. Uma outra imposição de nome de escola, quando eu fiz a escola lá na Vila Nazaré, terminou a escola, o nome da escola, falei, não, a escola vai ser Elcio de Souza. Elcio de Souza, falei, o Elcio de Souza, foi marido de uma diretora muito importante que nós tivemos aqui, a Araci e tal, e embora ele fosse corintiano, era um grande amigo meu, era um médico gozador, sarrista, mas assim, uma pessoa humana, que você sabe aquela pessoa que fazia as coisas com amor, com dedicação, e ele tinha falecido, teve um infarto. Falei, não, vamos dar o nome do Dr. Elcio. Aí nesse o Mané concordou meio rapidinho, e a escola chama Elcio de Souza. E outro fato pitoresco da nossa vida na Secretaria de Educação é que nós, naquela época aqui, era o poço das vaidades, né? Assim, todo mundo queria estar com seu nome colocado, posto, aparecendo, porque Tangará ainda era uma vitrine mesmo, né? Então a primeira obra que a gente ia inaugurar, se fosse colocar todos os nomes que queriam que colocasse na placa, certa placa ia pegar toda a frente da escola. A escola não teria janela, certo? Ia ter uma placa com o nome das pessoas.
Aí numa reunião no gabinete do seu Manuel, eu falei, Manuel, vamos fazer o seguinte, escola tal, prefeito tal, vice-prefeito tal, presidente da Câmara tal, inaugurada em tal, ponto. Manuel concordou meio assim tal, e aí ficou, as placas padrões, nossa, todas. Certo, é o nome do prefeito, do vice e do presidente da Câmara. Você ficou a gestão inteira? Fiquei a gestão inteira e depois ainda fiquei um ano com o Saturnino no planejamento da prefeitura. Agora você é perito criminal? Sou perito criminal, oficial criminal. Tem 5 anos já que estou nessa profissão. Estou gostando bastante de fazer isso. Mas eu me sinto professor. Então, eu tenho o diploma de contador, mas eu não exerci. Eu trabalhei em escritório de contabilidade no início da minha vida profissional. Depois que eu me formei no magistério, que eu me formei como professor, trabalhei só como professor. Algum sucesso como professor, porque na ATEC, os alunos, né, que passaram pelas mãos da gente ali, encontram na rua, reconhecem isso, vêm, abraçam, olha, o senhor foi importante. Muitos são médicos. Uma grande parte são médicos, quase todos têm boas profissões ali. Gente, quando eles compraram aqui há 5 anos atrás, não tinha nada aqui. Então, eles vinham e eu já cheguei a vir, porque nós somos vizinhos também. E eles começaram a plantar, cada plantinha que você vê aqui, desse tamaninho, assim, a mudinha. Igual tem as mudinhas de alface aqui, ó. Tá vendo? E assim, uma coisa que impressiona, onde eles põem a mão, tudo floresce, tudo produz. A Rose se aposenta até agosto, o Adavilson, como perito, não tem dias, trabalha, fica em sistema de plantão, aí folga 1 dia, 2 dias, e eles já estão trabalhando aqui agora na chácara. Aqui é o ponto de lazer. Você vem, sempre tem uma coisa ou outra para muita coisa, né? À noite você pode tomar aqui o seu vinhozinho sossegado, que não vai ter problema nenhum. Também parabéns pela sua trajetória em Tangará, que vocês também ajudaram a escrever essa história, estão escrevendo ainda a história da cidade. Eu acredito que sim, sabe? Porque nós chegamos aqui, em 82, não tinha asfalto, que tinha 1 ou 2 comércios de alvenaria, né? Então nós participamos da política, né? Diferente do estado de São Paulo, né, que as coisas aconteciam, pelo menos eu não estava preocupada. E aqui não, a gente acabou de uma certa maneira se envolvendo em tudo, né? Lembra de uma música assim, pra gente fechar esse programa? Olha, eu gosto de uma música do Gilberto Gil, por ser de lá, do sertão, lá do roçado, lá do interior do mato. Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu gosto dessa música. Bom dia, cidade, porque eu sempre digo, bom dia é o dia todo, né? Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo, eu quase não falo, eu quase não sei de nada.